Olá, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Kátia Vivas, astróloga e taróloga. Esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo sobre o mesmo assunto, que é o eclipse, que acontece no dia 25 de outubro, às 7 horas e 48 minutos, aqui para o Brasil, né? E é um eclipse bastante forte que acontece no processo que nós estamos vivendo, de eleições, uma série de coisas bastante importantes nas nossas vidas. Não só nossas vidas de brasileiros, como também esse eclipse seria importante para o restante do mundo, já que temos um mundo bastante convulsionado dentro dos últimos eventos que nós estamos vivenciando, experimentando, e bastante amargo muitas vezes o gosto disso tudo. Bom, nós então falamos no primeiro vídeo um pouco sobre a questão mais ampla, né, desse momento que nós estamos vivendo. No segundo eu falei um pouco mais sobre a energia escorpiana, né, a presença de Vênus nesse processo aí. E agora eu vou detalhar um pouco a questão dos regentes, né, do mapa, porque é um eclipse em escorpião, portanto tem dois regentes de escorpião. A gente tem o regente antigo, que é o Marte, né, o tradicional, e o regente novo, que seria Plutão, que foi descoberto posteriormente, que hoje rege escorpião também, principalmente, né? Então vamos lá. Quando eu olho para Plutão e para Marte, né, dentro desse mapa, algumas situações me parecem muito importantes de serem faladas. Primeiro, o Plutão, que está em Capricórnio, já fazendo um trabalho de longa data com relação a essa questão mesmo da limpeza das instituições, uma série de coisas, porque as pessoas às vezes olham os signos e sempre no lado bom, no lado mal e por aí vai. Mas o signo de Capricórnio, ele é um signo construtor. E não vamos esquecer que ele está no signo justamente do planeta Saturno, que faz uma quadratura já há algum tempo, né? E nós estamos num momento bastante crítico e tenso dessa quadratura entre Saturno e Urano, que é uma quadratura tensa e de provocação, de buscar transformações possíveis e por aí vai. Então esse Plutão, ele tem uma conversa séria nesse mapa também. E ele conversa muito de perto também com a Vênus, né? Eles já tinham se encontrado anteriormente num aspecto de quadratura, né? E ela ainda continua, essa quadratura, vai ficar um tempo aí. Porque Plutão é um planeta lento, então conforme a Vênus avança, que ela é mais rápida, vai mudar aqui os aspectos. Mas vamos só entender esse processo aqui do que eu queria falar um pouco. Essa Vênus, a gente já viu que ela está bastante mobilizada e ela está no signo de Escorpião, que é regido por Plutão, né? Então tem aí uma conversinha paralela, tá? E eu creio que esse Plutão desafia a Vênus, né, no sentido de provocá-la nos seus valores, de provocá-la no que realmente é importante. E aí a Vênus é o feminino, né? Então, assim, a gente está num momento em que a gente tem falado muito sobre esses temas todos que pertencem ao feminino, como eu já tinha falado anteriormente, né? E eu acho que isso é uma busca mesmo porque Plutão, gente, ele traz tudo para fora, ele vai a coisa mais crua, ele traz tudo para fora. E nós estamos vendo mentalidades, pessoas, discursos muito rígidos dos dois lados. Um quer de mais, outro quer de menos, um quer voltar para o passado, outro quer ir para um futuro. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Eu estou falando dos desentendimentos que surgem. E sempre, né? É em torno da mulher. A questão é a mulher, né? A questão é o feminino, né? E por que eu digo isso, gente? Porque já fomos queimadas muitas vezes, né? Estamos no mês de bruxas e tudo, somos queimadas muitas vezes e continuamos ser queimadas. E que parece que em alguns discursos, para sobrevivermos a tudo isso, para sermos respeitados, precisamos estar integradas como cidadãs de segunda classe, né? Num mundo extremamente masculino. E aí lembra do Quironzinho, que já vem há um tempão fazendo um trabalho muito grande no signo de Áries. A gente tem falado muito sobre a masculinidade tóxica, né? Sobre o autoritarismo, sobre essas questões todas. Mas isso é um tema enorme, né? Então vamos lá. Então o primeiro aspecto aí falamos do Plutão. E o Plutão faz um aspecto com a Lilith, né? Que também tem a ver com essa energia plutoniana toda, escorpiana toda, que nesse momento está em Câncer, né? Representando a família, o vazio familiar, essas coisas todas. E aqui, o aspecto de quincúncio, ele é um incômodo.
o aspecto porque, por exemplo, quadratura, oposição, tem uma série de definições, mas o quincúncio, ele incomoda. Você sabe que está ali, que está te aborrecendo, você sabe aquele rádio que está te incomodando e você não lembra que é ele até a hora que você vai e desliga, né? Mais ou menos por aí. Ele está ali presente, te incomodando, tá? E esse quincúncio que se forma aqui não é o único, esse mapa tem muitos quincúncios, né? Esse mapa tem o quincúncio entre, até anotei aqui, gente, para não perder aqui minha colinha, né? Eu vou ter os quincúncios aqui relativos à própria conjunção Sol, Lua e Vênus, né? Com Júpiter, né, que está em Áries, retrógrado. Então, isso dá a questão da liberdade, a questão do conhecimento, tudo isso daí aborrece bastante, porque está difícil esclarecer as coisas. Eu acho que está todo mundo sentindo algumas coisas muito esquisitas, muito estranhas, assim, muitas coisas inacreditáveis acontecendo, e aquilo gera um incômodo, e ninguém sabe quem é que vai botar o sino no gato, sabe? Então, tá uma coisa meio assim. A gente também tem um quincúncio entre Netuno e Mercúrio, tá? Netuno em Peixes, Mercúrio em Libra. Então, se eu quero fazer os acordos, as alianças, mas eu nunca sei muito bem com quem eu estou lidando, fica uma sensação de eu posso ser traído, eu posso estar fazendo bobagem, eu posso não estar me expressando bem, não é bem isso que eu quero dizer, né? E ainda eu tenho um aspecto de quincúncio também do Quirón, nosso Quirón, né, com o nó do sul, que está em Escorpião, lá bastante próximo também dessa conjunção toda, né, já tem mais de 10 graus, mas enfim, está próximo, e na próxima, no dia 8 de novembro, o bicho vai pegar com relação a isso, mas eu falo isso depois. Mas só para dizer que esses incômodos todos estão no ar, né? Porque isso que ele está falando, não sei, tem alguma coisa aí que não está batendo. Isso que estão dizendo, não sei, sabe? O que é para acreditar? O que não é para acreditar? O que realmente eu quero? E é aí que nós temos que descer no inferno para poder saber o que a gente realmente quer. Bom, eu falei de Plutão, né? E que não está sozinho nessa brincadeira, tem sempre muita gente brincando com ele, ou quase isso, que Plutão não é muito de brincadeiras, né? Mas eu tenho ainda outros aspectos acontecendo. E agora eu vou falar do Marte, né? O Marte é um planeta que está envolvido nisso, é um dos regentes de Escorpião também, né? E ele e Plutão estão bastante empoderados nesse mapa, tá? E, de novo, Marte e Plutão fazem entre si, né, um quincúncio também. Então tá todo mundo muito incomodado. Embora incomodada ficasse a sua avó, né? Mas a gente continua incomodada até hoje. E o Marte é o quê? O Marte é a força, é a penetração, é a ação, a atitude, é o ir, né? O buscar, né? Buscar os seus desejos, querer as suas coisas e trazê-las para si. É a luta, né? É o aguerrido. E Gêmeos é um signo da versatilidade, né? Gêmeos é o signo né, da comunicação, do dinamismo, multitarefas, ele faz tudo. Não é que o Gêmeos quer uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Não, isso ele não faz. Ele quer as duas coisas ao mesmo tempo, ainda que elas não combinem, né? Então, mas também é um signo de bastante escolhas, né? De buscar liberdade, de querer movimento, tá? E ele é o oposto complementar de Sagitário, que é lá o nosso centro galáctico, que quer confiança, estabilidade, né? Concretização de objetivos, sabedoria, essa coisa toda, tá? Bom, de qualquer maneira, esse eixo Gêmeos e Sagitário é a cabeça, é a mente inferior e a mente superior, é o intelecto e a sabedoria, tá? É por aí que vai, tá? Esse Marte, ele já tá em Gêmeos desde agosto, desde o dia 20 de agosto, vai ficar até 25 de março, são 7 meses que ele vai ficar aí. E nesses processos longos, né, a gente tem o que a gente fala do Marte, os planetas que vão, né, em movimento direto e retrogradam. É claro que isso é uma visão que a gente tem, mas essa retrogradação, ela quer dizer que a gente repensa isso daí, tá? Então, assim, nesse repensar dele, isso cria uma que a gente chama de uma margem de sombra. Não vou entrar no detalhe, uma hora dessas eu explico isso direitinho, mas eu só quero dar as datas para vocês. Então, apesar de passar 7 meses nesse processo, né, e Marte é ação, tá? Ele, durante um bom tempo, ele vai ficar retrógrado. Do dia 30 de outubro, no dia da eleição,
né, até o dia 12 de janeiro. Vai frustrar muito o ariano por aí. O período dele de sombra, que é quando ele repassa, né, naquela zona quando ele está voltando, tá, vai do dia 4 de setembro até o dia 15 de março. Então, do dia 4 de setembro até o dia 15 de março, né, a gente vai estar falando, revisando, repensando muitas coisas que aconteceram nesse processo aí. Tá? Então, pensem bem tudo que vocês estavam fazendo desde o dia 4 de setembro até o dia 15 de março, que isso ainda tem pano para manga, ainda tem mais detalhe para descer, tem mais coisa para saber, tá? E é interessante que 4 de setembro foi antes do 7 de setembro. Vamos pensar sobre isso, né? Bom, esse Marte, nessa caminhada dele, ele vai fazer alguns aspectos também. Um deles, acho que eu até já comentei aqui, né? Que é um aspecto de quadratura com Netuno. Então já tem aquele bom bando de quincúncio ali incomodando. Quando Marte entra nessa quadratura com Netuno, tá? Ela já está se separando, então já é uma coisa que já vem acontecendo, né? É exatamente isso. A gente fica com uma dificuldade muito grande de saber quem são e onde estão os nossos verdadeiros inimigos. Muitas vezes eu acabo escolhendo inimigos que não são meus inimigos, de verdade, né? E outras vezes, né, eu não sei realmente onde eles estão, tá? Então, é muito importante nesse momento aqui, né, a gente buscar ser mais perspicaz, ser mais intuitivo, saber quem realmente a gente pode confiar e quem é melhor abrir o olho, né? O lado positivo, mesmo numa quadratura, é a gente aprender o quê? O dom da persuasão, né? De persuadir as pessoas, de prestar atenção, de fazê-las falar, né? De deixá-las falar, usar nossa intuição para perceber exatamente qual é o movimento, tá? Esse aspecto já está se separando, como eu falei, e está entrando num outro aspecto também de quadratura, que é com Júpiter, que está em Áries, entrando, já voltando para Peixes também. Netuno estava em Peixes, né? Está em Peixes, né? E aí, o que acontece aí? É um movimento duro, que é uma quadratura, né? Então, uma quadratura é sempre um movimento desafiante, tá? Na quadratura, muitas vezes eu quero convencer o outro à força, tá? Eu imponho a minha vontade, a minha convicção, tá? E o autoritarismo aí se estabelece, né? O autoritarismo nas formas de pensar e tudo mais. Bom, não é diferente do que eu tô falando aqui para vocês, do que a gente está vivendo, né? Dentro disso daí, né? Nossa, é muita coisa para falar, né, gente? Eu acho que nem eu dou conta, porque eu fiz aqui minha colinha, mas fica difícil. O que eu queria dizer realmente, né, para completar esse vídeo, é que o que me leva a crer é que tudo isso está acontecendo para que a gente restabeleça lá atrás, porque a gente está falando de um momento, e aí eu vou voltar naquela quadratura de Saturno com Urano, que começou em 1988, data importante porque é a data da nossa Constituição, a Constituição Cidadã, que foi uma conquista de anos e anos de luta, né, para termos um mínimo de direitos, tá? E quando eu falo nós, estou falando de nós trabalhadores, de nós, né, população, de nós sociedade civil principalmente, tá? E aí, no dia 23 agora de outubro, amanhã, domingo, Saturno volta ao movimento direto. E ele é o dono dessa quadratura minguante. É o dono por quê? Porque é ele que vai controlar. Urano vem cheio de ideias, vem fazendo isso, fazendo aquilo, esbarrando ali, esbarrando aquilo, liberdade, 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 criação, 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 e cria inclusive demônios, como a gente tem visto ultimamente, né? E no caso agora, a partir do momento em que Saturno também retorna, que veio repensando tudo que ele já tinha dito não, que tinha dito sim, né? Porque os dois fazem esse papelzinho aí, né? Do policial bom e do policial mal, né? E Saturno agora entra no movimento direto, então ele vai falar, não, olha só, isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá não. Sinto muito, vai ficar para a próxima. E vai bater o martelo em determinadas coisas. Porque Saturno também está em Aquário. Então ele está fazendo isso não em bem próprio, mas em bem da sociedade, da coletividade, tá? E aí, isso é que eu acho interessante, né? Porque ele entra nesse movimento direto, né? E ele vai seguir nesse movimento direto, ele vai se encontrar com Marte, né, que já está fazendo um trígono, né, com
o Mercúrio. Então, assim, vamos compreender melhor sobre o que estamos falando, sobre o que estamos debatendo, sobre o que estamos discutindo, sobre o que nós estamos brigando, tá? A gente precisa voltar à nossa comunicação e trabalhar a confiança, o respeito, a educação. Tudo a ver com Gêmeos e Sagitário, tá? Ainda que o eixo seja de morte e renascimento, precisamos abandonar completamente essas formas agressivas de falar. Marte está em Gêmeos, mas você não precisa brigar. Você pode apenas articular melhor o seu argumento, tá? Vamos reciclar as nossas falas, reciclar os nossos termos, reciclar o respeito e a consideração pelo trabalho e conhecimento do outro. Vamos integrar sabedoria e saber factual das coisas, tá? As inovações são importantíssimas e precisam se fazer presente, mas elas precisam ser possíveis. Não dá para imaginar uma loucura qualquer e achar que isso vai voltar a funcionar, né? E aí as loucuras eu me refiro a momentos históricos muito tristes que nós já vivemos, né? Insano, sem dúvida nenhuma, é destruir o passado, porque o passado está ali para marcar as nossas cicatrizes e feridas que já foram curadas, tá? E que não precisam ser reabertas, né? E eu acho que isso é o mais importante. O passado continua na nossa mente como lembrança, boa ou não, né? Como cicatriz, ferida, né? Ou medalha, que seja, tá? Mas o importante é a gente seguir em frente, porque o processo é de evolução, ok? Meu nome é Kátia Vivas, espero ter ajudado vocês, né? Para a gente pensar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo nesse momento na nossa vida e escolhermos o melhor para a gente continuar a viver e ir em direção ao futuro. O passado já passou. Beijo, gente. Kátia Vivas, né? Eu sou astróloga e taróloga e também historiadora, tá bom? Curte aí o vídeo, manda para os seus amigos e eu espero vocês no próximo evento astrológico. Tchau, tchau.